Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui para continuar os estudos da Lei Complementar 75 de 93, visando o concurso do Ministério Público da União. Como vocês sabem, o estudo da Lei Complementar 75 de 93 é gratuito, não é? E nós estamos estudando artigo por artigo. Hoje estudaremos dos artigos 39 ao 42 e para treinar com questões, nada mais, nada menos que um nosso curso de 100 questões comentadas e inéditas com base nas legislações que regem o Ministério Público da União, tanto aspectos constitucionais quanto das leis complementares, a Lei Complementar 75 de 93. Vamos hoje, então, dar continuidade. Lá no nosso site, então, temos o curso de 100 questões, apenas R$ 60,00 você tem direito a 100 questões, com base no Ministério Público da União, conforme a Constituição, a Lei Complementar 75 de 93 e também o Conselho Nacional do Ministério Público, tá certo? Vamos então hoje ao artigo 39. O artigo 39, ele trabalhará para nós sobre as atribuições do Ministério Público Federal. Então veja que cabe ao Ministério Público Federal, que é uma das ramificações do Ministério Público da União, exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes públicos federais, pelos órgãos, sejam da administração direta ou indireta, pelos concessionários e permissionários do serviço público e pelas entidades que vão exercer outra função delegada da União. Então não é só o poder público federal que precisa garantir, que precisa respeitar os direitos do cidadão. Veja que todos os órgãos, todos aqueles que prestam serviços públicos estão envolvidos no artigo 39 da Lei Complementar. O artigo 40, ele fala da designação do chamado Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. De quem que é esta responsabilidade? O artigo 40 coloca que o Procurador-Geral da República, o PGR, vai designar, dentre os subprocuradores gerais da República, e com aprovação do nome pelo Conselho Superior do Ministério Público, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções de ofício pelo prazo de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. Então, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, ele é designado dentre subprocuradores gerais da República. Ele vai exercer por 2 anos, pode ser reconduzido, mas para as duas situações, ele precisa que o nome seja decidido, seja aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tá? Parágrafo 1º diz que sempre que possível, o procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Perceba que o parágrafo 1º coloca sempre que possível, então pode ser que ele tenha que acumular as funções. Parágrafo 2º. O procurador somente será dispensado antes do termo de sua investidura por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Então veja que a participação do Conselho Superior, tanto para a designação desse procurador quanto para a dispensa, ela é importante. Tá? No artigo 40, caput, não fala a respeito de quanto do Conselho Superior precisa para aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Então precisa que, mediante prévia aprovação do nome do Conselho Superior, mas o parágrafo 2º diz que para dispensa precisa da anuição da maioria absoluta do Conselho Superior. O 41 coloca que em cada estado e no Distrito Federal também será designado, na forma do 49, inciso 3º, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções de ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Então nós teremos o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e teremos também o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções de os ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Tá? Bom, e o 42 coloca que a execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. O que traz o artigo 14 que nós já trabalhamos em aula? Diz assim:
não atendida no prazo devido a notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. No artigo 14 falava-se da Procuradoria dos Direitos do Cidadão. O 42 apenas diz que a execução desta representação ao poder ou autoridade competente caberá ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Tudo bem? E assim, nós fechamos o artigo número 39 ao 42. Voltaremos na semana que vem, dando continuidade aos nossos estudos. Não deixe de comparecer ao site e adquirir o curso de questões comentadas inéditas do Ministério Público da União. Tudo bem? Acesse também as redes sociais, @Professor Bruno Eleitoral, ou pelo Facebook, @Professor Bruno Oliveira. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até breve.